E nos estudos anteriores, o Senhor Jesus Cristo me deu que a igreja sobre a terra se assemelhava, né, se assemelha aos últimos dias do próprio Senhor Jesus Cristo na terra. E se vocês forem reparar bem, se vocês prestarem bastante atenção na história de Jesus nos últimos momentos de Jesus sobre a terra, não há perseguição. Não há perseguição. A perseguição, de uma maneira generalizada, né, de uma maneira maior, ela vem depois, na época dos apóstolos. Jesus já tinha ressuscitado, ele já tinha ido para o céu, e aí sim começa a perseguição. Aí sim os apóstolos são caçados, a igreja é caçada, né? Aí vem Saulo, vem toda a história da perseguição. Mas, irmãos, a perseguição ela se dá após a ascensão de Cristo para o céu. Então, irmãos, o que nós não precisamos temer é uma perseguição em grande escala no mundo. Nós não precisamos temer, porque Cristo vai tirar a igreja dele antes. Essa perseguição da qual as pessoas estão com medo hoje, ela está descrita no livro de Apocalipse. E nós sabemos que tudo que se dá no livro de Apocalipse é referente à grande tribulação. Então, nós não precisamos nos preocupar com isso. Amém? Eu queria só fazer esse parênteses porque pode ser que no meio de nós tenha alguém que esteja com seu coração pesado, pensando nessas coisas, devido ao momento político, devido a isso ou aquilo, mas eu quero dizer a você que o nosso foco precisa estar no arrebatamento. Nós não podemos tirar os olhos um minuto disso. Por que eu digo que nós precisamos estar com o foco nisso? Porque se nós estivermos com o foco no arrebatamento, isso vai orientar todas as nossas ações. Por que eu vou me preocupar com o dia de amanhã se Cristo pode voltar hoje? Então eu tenho que me preocupar hoje em fazer a vontade de Deus Pai, para que se Cristo voltar hoje mesmo, ele esteja feliz comigo. É bem isso. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso em uma parábola no Evangelho de Mateus. Né? Aquele que espera o seu Senhor, espera pronto, espera trabalhando direitinho, nos conformes. Aquele que não espera tem atitude diferente. Aquele que não espera vai curtir, vai beber, vai farriar, vai bater nos seus servos, né? E é pego de surpresa. Então, irmãos, a nossa fé, a nossa crença, crer ou não no arrebatamento determina a nossa postura. Essa é a verdade. E é por causa disso que a gente não pode temer nada que venha a acontecer mais para frente, porque Cristo pode voltar essa madrugada, por exemplo. Ele pode voltar amanhã ou depois de amanhã, não sei, eu não sei o dia, mas eu sei que está prestes a acontecer. Por tudo que ele tem nos dirigido na palavra. Não só por sonhos, não só por visões, mas também na palavra. Se você tiver os seus ouvidos atentos a esta palavra, você vai prestar atenção e você vai entender exatamente a direção de Deus. Vamos lá. Então, a pergunta aqui, né, é sobre o exemplo de Ló, né? A gente quer entender um pouco mais por que Jesus usou a figura de Ló. Muito legal. Vamos então para a carta de 2 Pedro, no capítulo 2, dos versículos 7 a 9. Aqui foi Pedro quem deixou escrito, né? Mas acontece que o Senhor Jesus Cristo, com certeza, dirigiu isso para que isso chegasse até nós, né? E é muito interessante o que a gente pode aproveitar aqui desse texto.
Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, espero que você já tenha achado aí. E ele fala assim: E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então, fazendo aqui um paralelo, Jesus nos ensina através da palavra que Ló foi livrado daquela destruição que aconteceu lá em Sodoma, mas ele foi livrado por quê? Porque ele era justo, ele estava enfadado, quer dizer, cansado da vida dissoluta. O que é vida dissoluta, né? Quando a pessoa aprende e não vive aquilo que aprendeu. Né? Vida dissoluta dos homens abomináveis. Então, fazendo um paralelo aqui com os nossos dias, talvez você se identifique com isso que tá escrito aqui. Eu espero que você se identifique com isso. Mas é como dizer que Ló estava cansado das maldades, assim como nós estamos cansados das maldades que nós vemos no mundo. Assim como nós estamos cansados das práticas de libertinagem, né? Estamos cansados de ver a sujeira, a ambição, o apego das pessoas às coisas deste mundo, e nós sabemos que esse mundo é passageiro e as pessoas não conseguem entender isso. Da incredulidade, né? Da ausência da fé em Jesus Cristo, da ausência da fé na palavra, né? E da ausência também de amor na vida das pessoas. E aí no versículo 8, então, Pedro vai dizer assim: Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então, nós podemos entender aqui que Ló todos os dias orava, chorava, clamava, se lamentava em oração, né? Isso é uma coisa que acontece nos nossos dias. Muitas vezes a gente ora assim porque nós estamos cansados, enfadados da vida dissoluta, né, que tem aqui na Terra, não porque ah, a pessoa se acha melhor, não é nada disso, é porque as pessoas não escutam o que a gente fala, né? Olha, sai dessa vida. Essa vida pode te trazer tormentos, essa vida pode te trazer problemas, né? Sai dessa vida e a pessoa não escuta. E aí, quando a gente não tem mais o que fazer, a gente vai para Deus, né? E chora e se lamenta e clama: Deus, eu não aguento mais essa vida, esse mundo, essa coisa aqui tá muito feia, me tira daqui, vem, Jesus Maranata. É mais ou menos assim, né? Vou pro versículo 9 agora. Versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então diz assim: Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, né? Então, aqui a palavra piedosos quer dizer aqueles que vivem para Cristo, né? E aqui a gente entende que Pedro está falando dos que foram justificados por Cristo. Por isso que ele fala lá no comecinho que no comecinho do 7, né, ele livrou o justo Ló, ou seja, né, tá falando, tá apontando para a igreja. A igreja foi justificada por Cristo. Na verdade, Ló não era justificado, né? Ele não podia ser justo porque a lei não justificava ninguém. Mas aqui Pedro está escrevendo porque ele está apontando para nós como uma figura lá da antiga aliança, né? Então, a igreja será livrada por quê? Porque a igreja é justificada, né, por Cristo. E aqui tá falando então daqueles que têm um coração sincero para Jesus, né? Não das pessoas que falam de Jesus, mas que não vivem. Tá falando daqueles que
que buscam Jesus com sinceridade, que têm os seus corações para Jesus, que se importam com a vontade dele, né? Ainda que a gente saiba que a gente é falho, é pecador, a gente tem o nosso coração voltado para Cristo e a gente tá sempre ali pedindo a ajuda dele para que a gente possa obedecer mais, para que a gente possa caminhar verdadeiramente com Cristo. Então, Ló foi livrado junto com a família dele, né? E isso, gente, é figura dos crentes em Jesus, né? E os demais foram deixados lá. Claro que eu não citei aqui a história da esposa dele, porque nesse momento aqui não é interessante. Os irmãos já conhecem, né? Então a gente vai passar por cima desse detalhe aí, tá bom? Mas os demais, né, as pessoas da cidade, os outros parentes foram deixados lá em Sodoma. E assim acontecerá também com aqueles que ouvem a palavra de Jesus e com aqueles que não ouvem a palavra de Jesus, né? Então, da mesma maneira como as pessoas foram deixadas lá em Sodoma, aqueles que não ouvem a palavra de Jesus vão ficar e aqueles que ouvem vão sair. Por que essas pessoas vão ficar? Porque as pessoas preferem estar em sujeição aos deuses, anjos ou poderosos, né? E aí, o que vai acontecer? Mamon, por exemplo, não vai livrar essas pessoas, não vai livrar as pessoas que o servem, as pessoas que buscaram riqueza a vida inteira na hora da destruição, porque Jesus nos ensinou lá em João 10 que o mercenário vê vir o lobo e não faz nada, ele foge, né? Então, os deuses não vão livrar as pessoas, mas Jesus livrará os justos, né? Aqueles que foram justificados pela cruz. Então, aqui já está apontando que não é Jesus que vai fazer alguma coisa. Jesus não vai se vingar do povo, porque não. Simplesmente ele vai retirar aqueles que lhe obedecem e vai deixar lá aqueles que preferiram seguir os deuses. Então, é por isso que está escrito aqui que ele sabe reservar os injustos para o dia do juízo. Então, irmãos, não tenham na mente de vocês que algo que vai acontecer lá na grande tribulação seja por mando de Jesus Cristo. Jesus vai retirar a igreja dele e ponto final, tá? Os demais vão ficar lá esperando por aquilo que vai acontecer. E você pode ter certeza que Jesus fez muito, 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 muito para que estas pessoas não ficassem. Mas infelizmente, elas não deram ouvido, né? Então, o que vai acontecer quando a igreja for livrada, né? O que vai acontecer? Para a gente ver isso, eu vou chamar vocês para dar um pulinho bem rápido na história de Ló, porque tem um detalhe que pode nos ensinar aqui. Gênesis capítulo 19, versículo 22. Eu quero mostrar para vocês quem foi que trouxe a destruição sobre Sodoma, para que você tenha certeza que a grande tribulação não é a ira de Jesus, não é a ira de Deus Pai, não é a vingança de Jesus, não é a vingança de Deus Pai, não é nada disso, tá? Então vamos lá, Gênesis capítulo 19, versículo 22 diz assim: Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar, tá? Primeira coisa que a gente precisa observar aqui é quem foi que falou isso para Ló. Falou, Ló,
enquanto você estiver aqui, eu não posso fazer nada, eu não posso destruir Sodoma, vai depressa, né? Quem que foi que falou isso para Ló? Foi um anjo. O anjo que foi enviado para destruir Sodoma. Então, assim também, irmãos, a destruição que vai acontecer em pouco tempo sobre a terra, ela não é da parte de Deus Pai, ela é da parte do Senhor dos Exércitos, tá certo? Então, aquele anjo veio a mando de Jeová para destruir Sodoma. Assim será também quando Jesus livrar a igreja, porque eles não podem fazer nada enquanto a igreja estiver aqui. Mas saindo a igreja, o mundo vai voltar para a dominação que existia lá na antiga aliança, que era a dominação dos deuses, né? Era dominado pelos deuses, por quê? Porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz, ainda não tinha pago o preço por nós. Então, como a palavra de Deus diz que aqueles que receberam Jesus foram feitos filhos, né? São estes que serão resgatados. E aí o mundo então vai voltar sob o domínio dos deuses. Eu acho que tá dando para entender, mas se não der para entender, os irmãos sinalizem. E eu vou por aqui continuando, tá bom? O fato é que algumas pessoas estão erroneamente achando que nós já estamos vivendo o período da grande tribulação por causa, por exemplo, por causa das coisas que estão acontecendo, das notícias que estão chegando, né? As pessoas já estão entendendo que nós estamos vivendo a grande tribulação. Então, nós vamos tirar essa dúvida na palavra de Deus. Vamos lá. Agora a gente vai abrir o Evangelho de Lucas, no capítulo 21, e nós vamos ler primeiro o versículo 25.